Então, a nossa aula passada a gente falou um pouquinho sobre os partos, né, os tipos de partos, sobre as principais distócias, as principais intercorrências que ocorrem durante o trabalho de parto. Tá? Então, nós vamos definir uma distócia como qualquer perturbação no bom andamento do trabalho, qualquer complicação que ocorrer durante o trabalho de parto, a gente vai denominá-la, então, classificá-la como uma distócia. Quais fatores que acontecem durante o parto. A gente tem, então, a força motriz, ou causada, então, pela distócia funcional, né, que parte, então, por parte da gestante. Temos a digital, que é quando a complicação ocorre pelo fato do bebê. E temos também a distócia de trajeto, carregando a bacia e partes moles da gestante. Então, na distócia funcional, tá, a gente tem índices, então, que mostram que das mulíparas, tá, que é aquela primeira gestação, 110 mulheres vão ter, então, alguma distócia durante a alteração na força motriz dela, tá? Funcional, tá, que é da força motriz, a gente tem, então, a hipoatividade, que é quando a gente tem tá? Lembro, então, que para a gestante está em... Então, na hipoatividade, eu vou ter menos de 2 contrações em tônus menor de 8 milímetros de mercúrio. As causas, elas ainda não são esclarecidas, tá? E a conduta, então, a intervenção que vai ter nossa para a gestante e que deve ser usada preferencialmente, tá? Em bomba de infusão, que é para o controle de gotejamento. Já na hipotonia, tá? Hipotonia, milímetros de mercúrio, tá? O útero vai estar bem amolecido à palpação. E geralmente ele está associado à hipoatividade, tá? Então, eu tenho uma hipoatividade do meu útero, ele contrai menos de 2 vezes em 10 minutos, e útero, tá? Que é aquele útero, então, amolecido, eu vou ter um útero hipotônico, tá? Ele não está se contraindo. A conduta também, por meio... Na hiperatividade, tá? Eu vou ter, então, um útero com uma intensidade, vou ter, então, uma frequência maior de 5, tá? Em 10 minutos, um tônus muscular, então, maior de 12 minutos, tá? Idiopática, ou, então, o uso exagerado de ocitocina para essa gestante, e síndrome da descompressão da veia cava também pode causar a hipoatividade uterina. Como conduta, então, nós vamos ter, tá? Oferecer suporte do oxigênio através do catéter nasal, reduzir, então, as doses de ocitocina, uma possível, então, obstrução, tá? Uma distorção cefalopélvica, tá? Ou algum outro, então, obstáculo durante o trajeto do parto. Na hipertonia, tá? Uterina igual maior que 20 milímetros de mercúrio, tá? O útero ele vai estar bem endurecido, a palpação do papai ele vai estar bem endurecido, tá? Vai ter sintomas de partes fetais, tá? O útero ele vai estar bem rígido. As causas, então, geralmente são predispostas, então, a polidromia, tá? A taxistolia, geralmente, então, também associadas ao descolamento prematuro da placenta. Como conduta, então, nesses casos, então, do excesso vitaminótico, decúbito lateral esquerdo, ofertar oxigênio, então, na nossa gestante, em alguns casos, então, a analgesia peridural, tá? Para diminuir, então, a dor, então, prematuro da placenta, ou, então, insucesso na correção muscular, tá? Em alguns casos, indica-se então, as distócias por hipotiroidismo vão encontrar-se, tá? Abaixo do normal, gerando, então, um parto lento. Ela pode ser subdividida, tem, então, uma hipoatividade desde o início do trabalho de parto, tá? Esse normal, e com o passar do andamento do parto, tá? Ele vai ter uma parada de progressão. Os elementos, então, eu vou ter uma contração acima do normal, tá? Porém, mesmo tendo uma contração mais rápida, tá? Também divide-se, então, em hiperatividade com obstrução, tá? Ou um tumor de trajeto, ou então uma cinética do colo uterino, tá? Ou então uma hiperatividade que é sem obstrução, tá? Que os fatores, então, geralmente, então, eles vão levar um parto mais rápido, tá? Que, então, a gente conceitua ele um parto de menos de 3 horas, tá? Desde lá do bebê e da placenta das membranas. Na distócia, então, por hipertonia, tá? Geralmente, tá, a gente tem uma exaustão materna, tá? Então, pode levar a um sofrimento fetal, tá? Mas pode ter um momento de relaxamento entre uma contração e outra, tá? Ele fica o tempo inteiro contraído, tá? De placenta, infecções e hemorragia no pós-parto. O reparo, então, da hipertonia, tá? Geralmente faz uso, então, de analgésicos, tá? Como, então, os opioides, tá? Para tentar diminuir o tônus uterino. Gera, então, por uso indevido de ocitocina, tá? Que é, então, a causa mais frequente da hipertonia. Tá? Eu vou no qual, então, esse uso indevido, tá? Ele vai causar uma hipertonia muito grande na gestão. Ou, então, por sobredistensão líquido amniótico excessivo.
A distócia, então, por hipotonia uterina, tá? Significa, então, tá? De se contrair efetivamente, tá? E, então, a correção dessa hipotonia é feita com ocitocina, tá? Então, hipotonia, tá? E quando eu tenho uma hipotonia, eu vou utilizar a ocitocina para corrigir. A gente tem também as distócias de dilatação, tá? Que é quando, então, tá, eu tenho uma atividade uterina normal, mas o colo não está se dilatando, tá? Suficientemente para passar. Então, esse quadro de distócia de dilatação pode se apresentar de duas formas, tá? Caprichosa, ansiosa, tá? Porque essa ansiedade, essa agonia, tá? Libera catecolaminas, tá? Na circulação, e uterina, tá? Então, a gente tem que orientar a gestante, o perisseal, tá? Para uma coordenação adequada dessa dilatação. Se no caso tem uma gestante que está calma, tudo está favorecendo, tá? Às vezes ocorre, então, inversão do gradiente, tá? Nesses casos, daí a gente também vai utilizar o nosso marca-passo uterino. As distócias de trajeto, tá? É quando eu vou ter, então, geralmente por anormalização. Vai gerar, então, essas anormalidades geram um estreitamento do caminho, a saída, então, do bebê. A gente tem, então, anormalidades no formato, tá? Ou na angulação da pelve, tá? tornando mais difícil, não? E para diagnosticá-la, tá? A gente pode, então, através da pelvimetria, de radiografias, de ressonância magnética, tá? Para, então, buscar pode estar realizando esses exames, mas não é muito comum na prática clínica. A gente tem, então, também as distócias de partes moles, que podem ser, então, da vulva e uterina. Tem-se, então, varizes, pode haver edema, condiloma, então, acuminado de grande extensão, tá? Ou a passagem do bebê, tá? Mas eles causam esse sangramento. Na vagina, então, a gente pode ter, então, um septo vaginal ou transverso ou mais longitudinal, tá? Também ocasião de enfiado, pode ter sido realizado, então, uma conização, pode ter, ela tem uma cicatriz ou um edema de colo, também vai ter tumores prévios, tá? Nas distócias de objeto, tá? A gente, então, atribui geralmente trabalho de parto, tá? Se, então, o peso dele é grande, tá? Ou, então, se eu tenho um bebê com um peso adequado, eu apresento um diâmetro adequado para a passagem desse bebê, tá? Então, a gente denomina uma desproporção cefalo-pélvica. Do tamanho do bebê, se distócia por objeto, tá? Então, como que a gente vai avaliar o tamanho fetal, tá? O tamanho do bebê? Através de uma uterina muito grande para a idade gestacional, a gente pode desconfiar, então, de um bebê que nasce sadio, tá? Que seria, então, grande para a idade gestacional. Se membros inferiores, tá? Sem a insinuação do polo cefálico no estreito superior da bacia, também. A gente, na sonografia, a gente estimar o peso do bebê também maior que 4 quilos, tá? Ou, então, eu tenho uma parada de progressão do meu trabalho de parto também. Temos também a distócia bigrave, que ocorre, então, quando a gente tem um bebê que está cefálico, tá? A gente tem o desprendimento, eles prendem, eles não se soltam, tá? Essa distócia, então, de ombro, tá? Geralmente ela está associada em pós-datismo, tá? Que ele já passou da idade gestacional de nascer. Ou, então, a mamães diabéticas, então, que a gente tem um bebê de ombro, a gente pode chamar, tá? A gente pode ter algumas complicações da parturiente, como lacerações do trajeto de parto, tá? Lesões de plexo braquial para o bebê, fratura de clavícula ou úmero, tá? E até mesmo evoluir para o óbito intraparto ou neonatal. Quando a gente, então, se depara com uma distócia de ombro, tá? Tem algumas medidas, protocolos que devem ser iniciados para a gente ter um desfecho, então, mais favorável. Então, a gente vai chamar ajuda, tá? Se eu sou enfermeiro ou médico, vai chamar ajuda, tá? O anestesista vai ficar a postos. A gente vai fazer, então, aí, vai fazer pressão, então, suprapúbica externa, que é para ampliar, então, o canal de parto. Então, deve-se remover o braço posterior primeiro, tá? Vai realizar, então, algumas manobras internas, tá? A gestante, se for o ideal, deixá-la de quatro apoios, tá? Também. Manobras que são realizadas na tentativa de desprendimento, então, dos ombros do bebê, tá? Manobra de Rubin, fazer a gente vai fazer pressão na suprapúbica, tá? Externa da cabeça para girar, então, o ombro do bebê. Certa, realizar, tá? Não foi suficiente para se iniciar, então, as medidas que são medidas de resgate, tá? Nessas medidas, então, podem se incluir a fratura de umbriana para a resolução, então, da distócia. Se realizada, então, a cesariana, a gente vai realizar, então, a manobra de Zavanelli, tá? Que consiste, então, após a anestesia geral para dentro do útero e realizar, então, a cesariana. A gente tem algumas outras anormalidades, então, de situação e apresentação do bebê, tá? Então, a gente pode, nessas situações, mais propício a ocorrer algumas distócias, tá? Como, por exemplo, da mamãe. Geralmente, então, a gente vai optar-se, então, pelo parto cesáreo.
Se eu tiver, então, uma apresentação pélvica, tá? Que o bebê ele está sentadinho, a gestante, após esclarecer para ela os riscos, pense, tá? Pode optar, então, pelo parto vaginal, tá? Ou, então, por uma cesárea, o bebê ele pode estar também de face, então a face vai se apresentar primeiro, tá? Essas variáveis de posição, então, elas dificultam um pouco mais o trabalho de parto, tá? Elas vão causar um pouquinho mais. Aqui a gente tem mais uma manobra, tá? Então a cabeça viradeira, o que acontece, tá? E a cabeça fica presa, ela não se desprende usadas para o desprendimento dessa cabecinha, tá? A gente joga então um pouquinho do bebê por cima da mamãe, tá? Para ter a cabeça viradeira. A gente tem também nos casos de bebê ou transverso, tá? Dá para se fazer também a rotacional treinado, tá? Observe que é através girar o bebê dentro do útero, fica em uma posição então cefálica. Então, a nossa aula sobre distócias de posição.